Agora, na lição Visualização de Impressão, nós estamos chegando no finalzinho do nosso curso já. Então vamos lá, não desanime, vocês chegaram até aqui agora, estão de parabéns, certo? Então essa lição de agora nós vamos aprender a ajustar a impressão através da visualização de impressão. Nós vamos ver dois exemplos, né? O primeiro deles, nós vamos ver como imprimir um informativo, aquele informativo que a gente viu na lição texto-parágrafo. E o outro exemplo vai ser um exemplo de um cartão de visita, que a gente vai ver como é que encaixa vários cartões para imprimir na mesma página A4. Então, começando, eu vou selecionar aqui o arquivo do meu informativo. Então, eu tenho dois arquivos aqui abertos já, o cartão de visita e o informativo. Vou clicar aqui para abrir o informativo. E nós vamos em visualizar a impressão. Nós vamos vir aqui em arquivo, nós vamos ter a opção imprimir, e nós vamos ter logo em seguida a opção visualização de impressão. Vou clicar aqui nela. Lembrando que a visualização de impressão é onde a gente pode ajustar a nossa impressão antes da gente mandar imprimir, certo? Então aqui, por exemplo, a gente abriu o documento e a gente tem uma simulação aqui numa página 4. Aqui embaixo, na barra de status, vamos chamar assim, né? Vocês observem também que a gente abriu uma janela completamente nova. A gente meio que sai do Corel e abre uma janela uma página inteira, né, só para trabalhar com a visualização de impressão. Então aqui embaixo a gente tem uma barra de status também, e aqui a gente tem a impressora que está configurada, ou a última impressora que foi utilizada por mim, e se eu clicar aqui no ícone, eu posso modificar a impressora que eu quiser. Por exemplo, tem uma versão aqui de uma impressora PDF, que ao invés de imprimir, ele gera um PDF para mim, certo? Aqui tem uma outra impressora, por exemplo. Nessa impressora que eu estou selecionado aqui, que é essa HP DeskJet, eu tenho aqui uma página A4, que é o tipo de impressão que ela faz em A4, e eu tenho uma margenzinha aqui, que o próprio programa desenha para mim, que é uma margem padrão da impressora. É uma margem de segurança, porque a impressora ela não vai imprimir até o limite, ela não consegue fazer a impressão até o limite, ela vai ter sempre essa berolinha branca, ela não vai imprimir até o limite mesmo. E aqui embaixo o limite é um pouco maior. Então essa é a característica de impressão da minha impressora HP DeskJet 1300. E se eu selecionar aqui, por exemplo, a impressora Brother, vocês vão ver que a margem dela de impressão já mudou um pouco. Aqui eu tenho 5 mm para cada um dos lados, certo? Então cada impressora pode lhe trazer uma característica diferente de imagem de impressão, inclusive de papel. Se eu tiver aqui configurado uma impressora para A3, eu vou ter aqui também uma página em A3, por exemplo. Ou se eu tiver uma impressora de plotter, por exemplo, eu vou ter uma configuração diferente aqui nessa visualização. Lembrando que essa visualização ela é feita para a gente poder montar a nossa impressão. Aqui em cima nós temos duas barras, né? A primeira barra aqui, eu vou chamar ela de barra padrão, que a gente tem as opções padrões. A segunda, a barra de propriedades, que a gente vai trabalhar a propriedade do documento quando a gente tem uma dessas ferramentas selecionadas, certo? Então na barra padrão aqui, a gente pode, por exemplo, no primeiro item aqui, ó, personalizar a configuração. Então toda a configuração que eu fizer aqui no meu documento, eu posso vir cá, clicar nesse mais e salvar essa personalização. Depois ela fica salva, eu já abro aqui uma personalização própria de impressão, certo? Aqui eu tenho a opção de configurar a minha impressão, vai abrir uma janelinha de impressão mesmo. Aqui eu tenho o ícone de impressora, de imprimir. E nesse ícone aqui, se eu clicar sobre ele, não vai abrir nenhuma janela. Ele vai imprimir direto, certo? Se eu quiser abrir a janela, eu vou clicar nesse daqui e eu abro a janela de diálogo de configuração de impressão, que a gente vai falar mais especificamente na lição seguinte. Vou só fechar aqui, mas essa opção aqui de impressora, ela não abre a janelinha, ela imprime direto, certo? Aqui a gente tem a opção de visualização, nós estamos visualizando em 75%, a gente pode reduzir, a gente pode ampliar também, né? Aqui a gente vê em 100%, qual é o tamanho original do documento. Opa, eu mexi aqui no meu mouse, agora voltou para 100%, deixa eu voltar aqui para 75%, do jeito que estava, a gente consegue ver o documento todo, certo? Aqui ao lado a gente tem a opção também de visualizar em tela cheia, clicando aqui a gente visualiza em tela cheia, deixa eu clicar fora, dá um ESC, vou clicar com o ESC do teclado e eu volto para a página novamente.
Aqui eu tenho a opção de visualizar as cores separadamente, né? Nós lembrando que cores de impressão a gente está trabalhando com CMYK, né? Então eu vou clicar aqui em separar. A gente vai ver que, por exemplo, a gente tem as páginas aqui embaixo. Deixa eu até voltar aqui para a gente ver. Esse documento aqui eu não mostrei para vocês, mas a gente tem ele em 4 páginas. Da mesma forma que a gente tem um documento lá. Então a gente pode ver as 4 páginas aqui, ó. Lembrando que a gente trabalhou nesse documento com cardápio, né? Cardápio do restaurante mexicano, certo? Naquela lição sobre texto, parágrafo, certo? Então a gente tem essas 4 páginas aqui. Quando a gente clica aqui na opção de ver as cores em separado, deixa eu clicar aqui, a gente vai ver para cada uma das páginas as 4 cores separadas. Então o folheto na primeira página a gente vai ver aqui, ó, somente o ciano, ele bota em preto, sempre vai colocar em tom de preto ou cinza, né? O magento, somente a cor magenta. Você vê na fotografia aqui, esses aqui são os pontos magentos que eu tenho na fotografia. Pontos amarelos, somente os amarelos e somente os pretos. Você vê que o texto ele é preto e ele aparece aqui agora. Na página seguinte, eu também vou ter aqui as 4 opções seguintes, né? Ciano, magento, amarelo e preto. Certo? Isso para as outras 4 páginas também. As cores ficam separadas caso a gente queira visualizá-las individualmente. Eu vou desmarcar aqui a opção para voltar da forma como estava. E aqui volta as 4 páginas novamente. Certo? A opção seguinte que a gente tem aqui é a opção de visualizar em negativo. Vou clicar aqui para vocês verem. A gente vai ver o negativo dessas cores, né? Onde é preto, branco fica preto. Deixa eu desmarcar aqui. Deixa eu botar para vocês verem as outras opções também negativas, certo? Então essa aqui é a opção em negativo para visualizar. A gente tem a opção aqui também de espelhar a imagem. Se eu clicar sobre ela, ela vai espelhar a imagem, tá vendo? Inverteu aqui, né? Caso a pessoa queira imprimir em espelhado, invertido, certo? E a última opção aqui é fechar a janela de diálogo. Vou fechá-la aqui, aliás, a janela de visualização de impressão. Vou fechar aqui, por exemplo, a gente fechou e voltou para o documento. Está aqui o documento com as 4 páginas que nós temos, né? E a janela padrão, né, do programa do Corel, certo? Então vou voltar aqui novamente, arquivo, visualizar, impressão, para a gente ver outros tópicos. Vamos ver aqui agora a barra de propriedades, né? Primeiramente aqui a gente tem a opção de visualizar a posição da impressão. Aqui está na posição como no documento, exatamente como no documento original, mas eu posso mandar alinhar a parte de baixo, alinhar a parte de cima, né? Tem várias opções aqui de posicionamento da impressão. Aqui eu tenho as opções de trabalhar com as dimensões, e aí eu tenho que selecionar aqui a impressão. Vou selecionar, porque eu estou com a ferramenta seleção também marcada. Então selecionei a impressão, aqui eu tenho as dimensões dela, nós temos as porcentagens, nós temos esse cadeadozinho, que quer dizer que eu vou redimensionar tanto na horizontal quanto na vertical. E aqui a gente tem a opção também de impressão em vários papéis. Então a gente pode, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma faixa, a gente quer fazer uma impressão de uma faixa muito grande, ou de um cartaz grande, a gente pode montar em vários papéis A4, por exemplo, né? Minha impressora aqui só imprime A4. Então eu clico nessa opção, vou até clicar aqui para vocês verem, ele vai montar numa A4. Você vê que o meu documento que eu estou trabalhando, ele é maior que uma A4, certo? Se eu quiser imprimir ele no tamanho original, eu vou ter que montar, por exemplo, em 2 A4, no caso aqui eu tenho que usar até 4 A4, você vê que vai ficar até sobrando muito papel aqui, muito branco, né? Então deixa eu desmarcar essa opção, a gente vê normal. Então vocês observem aqui que o documento selecionado ele é maior do que a minha impressão, certo? Minha impressão está um pouco menor. Vou voltar aqui e vamos ver outras opções. Vamos ver aqui agora a barra de ferramentas que está aqui ao lado. Ela é bem simples, né? Nós temos 4 itens aqui. O primeiro é a ferramenta seleção, para a gente trabalhar com a seleção que nós estamos utilizando aqui agora. O segundo item é a ferramenta de montagem, né? De montagem ou encadernação. Eu não vou detalhar muito agora, daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre essa montagem, mostrando um exemplo para vocês. Aqui embaixo a gente tem uma opção que é de trabalhar com os marcadores de impressão. Deixa eu clicar aqui. A gente pode trabalhar com marca de corte, marca de registro, registro de cores, colorido, preto e branco, certo? E outras opções também. E aqui embaixo a gente tem a opção também de visualizar o documento e algumas opções de se visualizar o documento também. Agora vamos ver como é que funciona melhor a visualização preparando um documento. Então vamos preparar esse documento aqui
para a impressão dele na página A4. Então vocês já observaram que ele está um pouco maior. Deixa eu selecionar a ferramenta seleção, selecionar ele, e vocês veem que ele está um pouco maior do que a dimensão do A4, certo? Eu vou cancelar aqui, deixa eu vir aqui em cancelar, e voltar aqui para a página. Você vê o tamanho do documento, é um documento de 22 milímetros ou 22 centímetros por 30 centímetros. Lembrando que uma A4 é 21 centímetros por 29,7. Eu tenho um documento um pouco maior do que um A4. Então vamos voltar lá de novo, em visualização de impressão, abriu a janelinha, certo? Então vamos trabalhar sobre esse documento. Vamos reduzir ele um pouco, você vê que eu vou reduzir aqui pela aresta, e vou encaixar ele dentro da minha margem de impressão, certo? Vou reduzir o lado de cá agora, e vou encaixar. Vocês estão observando que ele reduziu dentro da proporção, ele não distorceu a proporção do meu documento. Porque o cadeado está marcado, e se eu desmarcar esse cadeado, por exemplo, eu posso redimensionar aqui somente um dos lados, se eu quiser, né, achatar a imagem. Que não é meu caso aqui agora, eu não quero fazer isso. Aqui eu tenho unidade de medida, se eu quiser mudar a unidade de medida. Por exemplo, aqui agora eu tenho um documento que está encaixado dentro da margem de impressão. Aqui eu posso mudar, por exemplo, o encaixe dele. Se eu quiser alinhar ele ao topo, né, centralizado no topo, você vê que ele encaixou aqui no topo e sobra um pouco mais embaixo. Se eu quiser alinhar na parte de baixo também, né, alinhar na base, centralizado. Então tem várias opções de trabalhar com alinhamento aqui. Eu vou deixar simplesmente centralizado. Se eu tiver um documento que é pequeno, eu posso ajustar ele à página e ele vai crescer até ocupar toda a página, até encostar na margem. Mas eu vou deixar dessa forma aqui, para mim está ideal para impressão já. Então aqui o documento está pronto para ser impresso numa página 4, utilizando a minha impressora que eu tenho aqui configurado. E vamos ver agora como é que a gente faz para imprimir um cartão de visita, né? Encaixar vários cartões de visita numa 4. Eu vou fechar esse daqui, vamos aqui em fechar a visualização de impressão. E vamos abrir aqui o arquivo ao lado, que é o cartão de visita, certo? Aqui a gente tem um cartão de visita, página da frente, página do verso, certo? E vamos visualizar a sua impressão. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui agora. A gente abriu aqui visualização de impressão. A impressora que eu tenho, abriu para minha impressora que foi a última que eu utilizei, que é o HP DeskJet, certo? Você vê que a margem aqui, ó, ela é um pouco diferente, certo? E aqui eu tenho um cartão, você vê que sobra um monte de espaço em branco aqui ao redor. Então vamos fazer aquela montagem que eu sugeri para vocês, que é de encaixar vários cartões numa mesma página 4. Então vamos vir aqui na opção de montagem, de encadernação também. Eu vou clicar aqui para a gente visualizar esse arquivo, né? Certo? Estamos visualizando ele aqui. E aqui nós temos opções, tipos de montagem que a gente pode fazer. Montagem de livro, montagem de folheto, cartão expositor, 2 dobras, 1 dobra. Eu vou escolher essas opções aqui, ó, que são 2 por 2 visualizações numa mesma página. Como é que é isso, por exemplo? Vou clicar aqui em 2 por 2 para vocês verem. São 2 colunas por 2 linhas numa mesma página, ok? E o que acontece aqui? Ele encaixou a página 1 com a página 2. E se eu tivesse uma página 3 ou 4, ele ia encaixar aqui uma na sequência da outra. Só que não é dessa forma que eu gostaria de fazer a montagem. Como é que eu faço isso? Eu posso vir cá em configuração de impressora, vou clicar aqui. E aqui, por exemplo, ele está organizando para mim, observem que todo o documento atual que é composto de 2 páginas. Então ele está organizando para mim a página 1 e a página 2. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em páginas e vou pedir para ele organizar para mim só a página 1, que é essa daqui. Vou clicar em 1 e vou dar OK. E agora ele organiza para mim só a página 1, tá certo? Então eu vou imprimir uma folha A4 só com a página 1 e eu vou imprimir outra folha A4 só com a página 2, vou imprimir frente e verso e depois fazer o corte disso, né? Recortar esse desenho. Certo? Então aqui eu vejo que eu tenho mais espaço, eu vou tentar encaixar mais cartões aqui. A gente pode vir aqui manualmente e ajustar esses valores. Você vê que aqui está como 1 por 1, mas eu estou no 2 por 2. Então eu vou ajustar aqui manualmente. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou adicionar mais 1, 2, você vê que não vai acontecer nada, porque já está com 2 com 2. Mais 1 aqui, 2 com 2 não acontece nada. Vou botar mais 1 e vai ser 3 cartões na mesma linha e agora a gente vai ver uma alteração. Tá vendo? 3 e a gente viu uma alteração. Vou adicionar um 3 aqui embaixo também.
e agora a gente viu uma alteração melhor. Vou mexer aqui mais, vamos botar, por exemplo, 4. E se eu botar 4, observem que ele encaixou 4 cartões aqui numa mesma linha, só que ele teve que reduzir o cartão para poder encaixar aqui. E esse não é o efeito que eu quero, eu não quero que ele reduza. Então eu vou voltar aqui para 3, porque 3 eu sei que cabe perfeitamente. E vou alterar aqui essa opção. Agora eu vou botar 4 linhas, né? Deixa eu botar aqui mais uma. E em 4 linhas ele encaixou para mim agora melhor. Eu acho que aqui ele está encostando, mas eu acho que dá para fazer o corte aqui, para mim está ok, certo? Então a gente consegue aqui fazer essa impressão aqui, tendo um máximo de aproveitamento da página. Caso a gente queira, por exemplo, alterar essa linha aqui de espaçamento, eu posso simplesmente clicar sobre ela aqui, ó, e mudar o valor. Você vê que minha barra de propriedades ela muda um pouco aqui, ela mudou os itens, certo? Se eu mudar o valor, se eu botar aqui o valor de 1, e dar um Enter, você vê que ele aumentou aqui o espaçamento entre todas as linhas. Mas não é meu caso, eu prefiro manter esse espaçamento em 0, porque quando eu fizer o corte, eu faço um único corte aqui de uma vez só, certo? E para vertical a mesma coisa, eu seleciono a linha aqui, ó, esse ícone, e se eu quiser alterar o valor, eu altero aqui, ok? Então, retomando, eu vou clicar aqui fora, retomando a nossa visualização, esse arquivo está pronto para ser impresso. E se eu quiser fazer o verso desse cartão, o que eu faço? Eu venho aqui na propriedade e vou escolher agora a página 2. Página 1 que está aqui, eu vou botar a página 2. Vou dar OK. E agora a gente vê aqui somente o verso montado, pronto para impressão também. Então essa é a configuração de impressão para a gente imprimir o cartão de visita. Se a gente quiser marcar, por exemplo, aqui as marcações de impressão, eu acho muito interessante. Por exemplo, posso botar aqui a marca de corte, clicar aqui, e você vê que ele marca para mim, ó, as seções onde eu tenho que fazer o corte do cartão. No vertical, ele não marca para mim porque não sobrou espaço para ele marcar aqui. Eu estou encostando no limite da impressora. Vamos mudar esse valor, vamos diminuir aqui esse valor de linha. E agora, por exemplo, eu consigo ter a marcação aqui de corte, tá vendo? Agora ele visualiza para mim a marcação de corte. E se eu quiser botar aqui uma marca de registro, eu vou clicar aqui. Você vê que ele não aparece porque a marca de registro ela vai ficar um pouco mais aqui afora do documento, ela não está cabendo. Acho que está aparecendo uma pontinha dela aqui, ó, na marca de registro, certo? Nós temos a opção de cores, né, preto e branco também, escala de cores. O preto e branco também não aparece porque ele está um pouco aqui do lado de fora, certo? E eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente visualiza esses itens que ficou lá de fora. A gente vai vir aqui em seleção e marcar aqui várias páginas, por exemplo, só para simular. Eu vou clicar aqui, ele montou várias páginas e aqui a gente consegue visualizar os itens que a gente não estava vendo. Ele ficou um pouco de fora, a marca de registro aqui nesse cantinho aqui de novo, a marca de registro, certo? Então eu vou tirar essa opção aqui e esse documento ele está pronto para impressão. Lembrando que a outra página, a página 1, eu vou ter que configurar dessa mesma forma para poder fazer a impressão corretamente. Então essa foi a lição de visualização de impressão. A gente apresentou para vocês o essencial de se trabalhar com a visualização. É aqui que a gente faz a nossa montagem de impressão, certo? Eu vou pedir para vocês experimentarem, praticarem essa lição, que é muito importante, certo? Então eu fico por aqui e a gente se vê na próxima lição, que a gente vai falar sobre a impressão propriamente dita, né? Essa caixa, essa janela aqui de diálogo, né? Que a gente vai poder ver ter todas essas opções aqui de impressão, certo? Então vou dar um cancel aqui. E a gente fica por aqui. Até a próxima lição.